permite que esse estado de coisas coloniais oitocentistas se rompam. Se lerem o livro de Laurentino Gomes, 1808, vão pensar que estamos no Paraná. Que vai saber que estamos no Paraná, no litoral do Paraná, que concentrou mais ainda essa ideia de atraso. O litoral é, sem sombra de dúvida, a região mais atrasada do estado do Paraná. É normal. Então, bem, veja só, nós estamos falando então sobre a falta de representatividade de caiçaras, caboclos e negros no litoral. Primeiro que tem pouco negro no litoral, não vamos questionar. Sim. Porque é pouquíssimos negros aqui. É como japoneses, aqui são negros e japoneses são raros no litoral. Mas predomina o elemento europeu. Sim. Aqui nós chegamos, a maioria dos nossos vereadores são de origem claramente descendente de europeus, principalmente de origem catarinense e gaúcha. São de olhos claros. Nossos prefeitos, Dalmoura, de Matinhos, o Chiquinho, que é português, lá do Pontal. Onde está a caboclada aqui? Porque aqui, veja só, no Nordeste, o atraso é por causa do caboclo. E aqui, que é europeu, é uma administração europeia. Por que o atraso? Boa pergunta. Talvez por conta até da forma como, aí tem uma questão histórica, a forma como o europeu ocupou, e ao longo aí da história, isso aí é coisa de 200 anos, não é recente, sim, a forma opressiva como o europeu chegou aqui, tomando conta, e aí eles assimilaram essa condição de oprimido e e acabaram absorvendo isso com o tempo. A cultura do coronelismo. A cultura do coronelismo. Implantado daí sobre também o europeu não conseguiu romper com o coronelismo. Eu entendo o seguinte, que parte do europeu, o primeiro europeu que veio aqui, que na verdade era diretamente de portugueses, até porque... De uma leva recente, é claro. Porque a colonização não só de Guaratu, mas do litoral, todo brasileiro praticamente. Foram através das entradas, bandeiras, teve os portugueses, alguns espanhóis também que passaram por aqui, e eles foram passando, e aí esse nativo, esse caboclo, na verdade é a miscigenação desses portugueses, certo, dos primeiros colonizadores com indígena. Isso. Mas só que a forma como eles chegaram oprimindo, muitos desses foram gerados à força, para o termo mais ameno, mas foi a base da violência mesmo. Da imposição. A imposição. Então criou-se daí um grupo étnico que se tornou servil, que não... E é complicado buscar esse resgate, porque esse tipo de resgate teria que partir do elemento caboclo e não a gente chegar e tentar puxar. Isso. A gente não consegue. É que isso me atinge porque eu sou caboclo, minha família toda é caboclada. E eu nunca me dei conta que eu fui educado como para me considerar mais europeu do que caboclo. De repente eu me saquei que eu sou caboclo, minha família toda é de caboclo. Sim. Essa leva, vamos dizer, nós tivemos os portugueses quando chegaram aqui, mas a partir nós ficamos 300 anos sem migração. Ela volta por volta de 1850, sim, 1880, que retorna a imigração, que vem os alemães. Tanto que eu sempre caçoo com as pessoas, que os alemães, espanhóis, portugueses, polacos, italianos que vieram dessa outra leva, eram toda a tralha da Europa. Eram pessoas que estavam passando fome. Os japoneses que vieram aqui eram analfabetos, miseráveis e famintos, que não vieram para o Brasil os alemães, os que estudavam nas grandes universidades alemãs, era exatamente a pobraiada. Chegaram aqui, foram muito bem recebidos pelos caboclos, e os caboclos deixaram eles trabalhar à vontade. E é claro, porque eles terem uma tecnologia europeia, houve uma grande vantagem sobre o caboclo. Sim. Porque a educação, eles não tinham educação, mas tinha cultura, uma cultura que veio de uma educação. Comparar a educação, a cultura alemã com a cultura dos caboclos, como os japoneses. Os japoneses chegaram aqui, a maioria eram analfabetos, mas eles tinham uma cultura que o filho tinha que ir para a escola. E acabou, não tem conversa, é para a escola e acabou. O que acontece? Hoje, os japoneses, que eram tratados tão mal quanto os negros, hoje são melhor recebidos que os negros. Sim.
A nossa cultura hoje, gostamos dos japoneses, todo mundo gosta de japonês hoje, porque eles conquistaram isso. E porque o caboclo, que tinha as vantagens da língua e do ambiente, e conhecia, sabia como plantar e tudo mais, não reverteu isso. Eu não acredito que seja só uma questão de domínio, mas eu estou falando que é um péssimo domínio, você é o péssimo senhor. Não se trata de um senhor inteligente, mas é um senhor mesquinho, que sempre deu o diapasão para esse domínio. Não é um senhor esclarecido como os alemães, que é um senhor esclarecido, que fazia prosperar e mandava. É meu, esse povo é meu, eu mando esse povo, mas eu quero esse povo bem. Aqui não, aqui eu não tenho essa noção. E é isso que às vezes acabou acontecendo. Sim. A nossa política, na minha opinião, ela pegou esse lado de ser o senhor mesquinho, e não o senhor magnânimo, o grande. Sim. Eu quero fazer isso aqui, eu quero mandar, mas eu quero mandar uma coisa que preste. O brasileiro se contenta em mandar. Sim. Existe um aspecto aí antropológico, até mesmo a questão do modelo mental. O caboclo, como nós já comentamos, é a miscigenação do branco, notadamente o português, com o indígena. E o índio, até por uma questão de facilidade natural, ele não tinha a cultura da acumulação. Enquanto o europeu, isso nós podemos tomar como uma questão climática. O europeu vivia num continente que mais da metade do ano estava debaixo de neve. Então ele tinha que produzir no verão, acumular no verão, para poder sobreviver no inverno. É questão de sobrevivência. E aí o que acontece? De um ano para o outro, ele observa que se ele acumular mais, ele vai manter a sua casa e aqueles que o servem na sua casa mais fortes. E termina o inverno, ele mais forte, ele consegue acumular mais. E isso foi formatando a mente, no caso do elemento europeu, para essa cultura de acumular, da onde origina o conceito do capitalismo. Agora, o índio, como ele tinha toda a facilidade da natureza, ele nunca houve essa preocupação de acumular para o próximo ciclo climático. Ele não tinha noção do estoque. Não tinha noção do estoque. Nem precisava. Por quê? A hora que ele tinha fome, ele buscava um peixe no rio, ele ia para a mata caçar, tinha as frutas da época, e aqui por ser um país tropical, você tinha frutas mandioca, diferentes, a cada época do ano você tinha frutas diferentes, mandioca e outros elementos da natureza, da onde ele se servia. E aí, por ser uma população relativamente pequena, dada a extensão territorial, quando esgotava o recurso numa região, ele migrava para outra, e anos mais tarde, quando ele voltava a primeira região onde ele estava, essa região já tinha se regenerado, no próprio algo natural, o ciclo natural da Terra. Isso aqui, essa ideia extrativista, como eu disse, é o nosso problema da população nativa aqui. Exatamente. Então, o caboclo assimilando isso do índio, ele vem aí, nós erradamente o rotulamos de indolente, de preguiçoso. Mas não é que ele seja indolente ou preguiçoso, é que na cabeça dele, ele não enxerga a necessidade de planejar para o futuro, de acumular. Atrasado do estado do Paraná. Veja só, o engraçado é que aqui não temos aquela tradição nordestina, mas os nossos caciques, nossos políticos têm um comportamento que lembraria bem o que o Sérgio Buarque fala, o Raimundo Faoro fala, aí você também comentou agora do Laurentino. Mas aqui a nossa tradição aqui é sulista, é bem sulista. Aqui não falta gaúchos e catarinenses aqui no litoral, mas de repente eles estão com coronelismo nordestino. Por que você acha que isso aconteceu? Então, é por causa que a ocupação aqui foi feita continuamente pelos primeiros descobridores, pelos portugueses, por aqueles que colonizaram o Rio de Janeiro. Nós não tivemos aqui no litoral a injeção de outras formas de cultura a partir da ocupação do Brasil nos anos 1800.
não é verdade? Sim. Aqui permaneceu a cultura cabocla, os políticos locais, e que está muito bem descrito em uma frase do Saint-Hilaire Lange. Ele ficou abismado com a brutalidade e com a circunstancialidade do objetivo do poder dos caciques locais. Eles só queriam saber dessa aldeia. O resto do mundo para eles não existiam, e isso persiste até hoje. De lutar pelo ambiental. O baixíssimo nível de cidadania do todo da sociedade, o baixíssimo potencial das instituições afetas a isso, o modelo colonial político que ainda prevalece aqui, o mando é imediato e qualquer movimento em torno do moderno é sumariamente reprimido de diversas formas. Então há uma dificuldade no avanço. E a questão ambiental, que é ponta da sociedade moderna, obviamente enfrenta de tudo as maiores dificuldades. Os nossos edis aqui, nossos vereadores, não há oposição. Na verdade, a cidade pequena, a oposição ela é meio difícil de acontecer, né? É complicado. Mas daí todas a favor? Na verdade é que não é que não há oposição, né? O sistema, aí nós temos que mexer, verificar no Brasil, o sistema político do Brasil, né? Certo. Quer dizer, não existe partidos sérios, por isso que não existe oposição séria.